feita pelo pastor Aldenor. Então ele tem deixado, né, toda vez que nós precisamos ter a ausência do pastor Augusto na igreja, ele tem deixado o texto de Neemias, né, uma pregação sequenciada em Neemias. Da última vez foi Neemias capítulo 9, do versículo 1 a 4, e esta manhã será o livro de Neemias, no capítulo 9, do versículo 5 a 38. Peço que os irmãos abram o texto. Neemias capítulo 9, versículos de número 5 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: Levanta-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos seus céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome, tiraste Abrão, e pusestes por nome Abraão, e achastes o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmastes as tuas palavras porquanto és justo, e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberanamente os trataram, e souberam que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti o nome, como hoje se vê. E o mar fendestes perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai descestes e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizestes conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alcançasse a tua mão, que lhes havias de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos seus mandamentos. E recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes e endureceram a sua cerviz. E a sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe destes à sua sede. De tal modo, os sustentastes 40 anos no deserto,
nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também eles destes reinos e povos, também lhes deste reinos e povos, e os repartistes em porções. E eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinhas falado a teus pais, que nela entrariam para possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram a cidade fortificada e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. E comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram, e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações. Por isso, os entregastes na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouvistes. E segundo a tua grande misericórdia, lhe destes libertadores que os libertaram das mãos de seus adversários. Porém, em tendo o repouso, tornavam a fazer mal diante de ti, e tu os deixavas nas mãos dos inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E testificasse contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Porém, estendestes a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificasse contra eles perante teu espírito pelo ministério dos profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Por isso, os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia, os não destruísse, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guarda a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição do que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na sua muita abundância de bens que lhe destes, nem na terra espaçosa e fértil que pusestes diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida. E a simples leitura da tua palavra, Senhor, ela já tem poder para nos transformar, para nos exortar, para trazer uma série de ensinos, Senhor. Quando nós lemos a Escritura, sabemos que essas bênçãos nos alcançam. Mas pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, tu também nos deste um meio excelente para que a tua igreja pudesse aprender mais de ti, que é por meio da pregação da palavra. Ó Deus, nos abençoa esta manhã. Abençoa, Senhor, essa pregação que o pastor Adenor preparou para a tua igreja e que será lida e pregada por mim esta manhã. Usa-me, Senhor,
para que eu possa abençoar, por meio dessa leitura do sermão, o povo que aqui se reúne e aqueles que estão em casa, Senhor, sem poder estar diante do teu povo aqui em adoração. Que eu não seja um impedimento, pelo contrário, seja a bênção na vida dos meus irmãos. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última exposição de Neemias, vimos nos versículos iniciais, de 1 a 4, que Neemias relata a relação do povo mediante a leitura e proclamação da palavra de Deus. Ele narra os israelitas, como os israelitas manifestam o seu arrependimento e humilhação pelas transgressões que cometeram, dedicando-se a um dia de jejum. Agora, nos versículos subsequentes, nosso autor passa a relatar o que aconteceu nesse dia solene de jejum, em que o povo continuou a buscar a Deus. Então, diante desse texto exposto, perguntamos então acerca de como isso se deu, ou seja, de como isso aconteceu na vida desse povo. A resposta: o povo pôs-se a buscar a Deus através da adoração, do louvor e da oração. Nesse dia solene de jejum, o povo pôs-se a buscar a Deus através da adoração, do louvor e da oração. Veja o que diz o versículo 5. Deixa a Bíblia aberta, por favor, em Neemias capítulo 9, e veja o que diz mais uma vez o versículo 5. Os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Rassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levanta-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Os levitas utilizaram a expressão de eternidade em eternidade para referir-se à fidelidade de Deus, às promessas da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Observe que isso está ligado à razão pelo qual eles estavam jejuando naquele dia, a quebra do pacto com Deus. Eles, como quebradores do pacto, agora arrependidos, deveriam bendizer, ou seja, deveriam proferir palavras de excelência, de louvor ao Senhor, pois apesar dos seus pecados, de suas transgressões, Deus continuava sendo o Deus da aliança, o Deus do seu povo. Meus irmãos, em nenhuma parte das Escrituras é mencionado um começo ou um fim para a existência de Deus. Embora ele seja frequentemente retratado de maneira vívida, entrando no tempo, agindo no tempo, ele transcende o tempo. Como declarou Isaías, ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como declarou Moisés no Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Como declarou Jó, o número de seus anos é insondável, em Jó capítulo 36, versículo 26. Pedro disse que 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Paulo afirma em sua carta aos Romanos que ele, o Senhor, é Deus eterno, que habita na eternidade e vive para sempre. Ele é imortal, ele é o que era e que há de vir. Nós, criaturas ligadas ao tempo, experimentamos a eternidade de Deus desta maneira, que ele é quem ele é, todo o tempo e o tempo todo. Isso significa dizer, meus irmãos, que o Deus Criador é o mesmo Deus a quem nós oramos hoje. Que, enquanto o tempo passou da criação até os nossos dias, ele permanece o mesmo, sem nenhuma sombra de variação ou mudança. Essa realidade faz com que os levitas continuem o seu louvor. Veja o que diz agora o versículo 6. Na verdade, do versículo 6 ao versículo 8. Só tu és Senhor, tu fizeste
os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos seus céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para andares a sua descendência à terra dos cananeus, para dares a sua descendência à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Notem que os levitas estão aqui, nestes versos, a reconhecer que Javé, o Criador do céu e da terra, elegeu Abrão e estabeleceu com ele a sua aliança, na qual prometeu lhe dar a terra de Canaã, a sua semente, cumprindo cabalmente a sua palavra. Esse compromisso pactual será enaltecido e relembrado na menção de importantes e cruciais fatos da história de Israel. Vejam os exemplos específicos da bondade de Deus para com Israel, aqui relatados nessa passagem, meus irmãos. A começar pelo chamado de Abrão, no versículo 7. A graça de Deus sobre ele foi sublime, pois Deus o elegeu e o separou, tornando-o seu e assegurando-o de que deveria ser o pai de muitas nações, conforme nós temos registrado em Gênesis capítulo 17, versículo 4. Isso me lembra também a palavra de Isaías, quando ordena para olhar para Abraão, vosso pai, Isaías 51, versículo 2, e ver a livre graça glorificada nele. A livre graça de Deus glorificada nele. O que dizer então, meus irmãos, do pacto que Deus fez com ele em dar a terra de Canaã a ele e a sua descendência como uma figura do porvir, que está registrado no versículo 8. Ora, quando buscamos a misericórdia e o socorro de Deus em tempos de angústia, é encorajador para a nossa fé e para a esperança, e para a nossa esperança, olharmos para trás e nos lembrarmos dos grandiosos feitos do Senhor na história. Em nossas próprias experiências, bem como nas experiências dos nossos pais. Por isso, continuam a suscitar eventos marcantes da história do povo de Israel. Veja agora o que dizem os versos seguintes, do versículo 9 ao versículo 15. Acompanhe comigo na escritura, por favor. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouvistes o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos, contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividistes o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe destes na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhe disseste que entrassem para possuir a terra, que com mão levantada lhes durasses dar. Meus irmãos, nestes versos pode-se perceber a ênfase nos exemplos específicos da bondade de Deus. Percebam que quando Deus viu a aflição do seu povo no Egito, ele os livrou por grandes sinais e maravilhas do poder de Faraó. Ele não apenas libertou do terrível jugo da escravidão perversa e ímpia de Faraó, mas também concedeu a eles as suas leis, os seus estatutos no Sinai. A entrega da lei no Monte Sinai foi o maior favor que o Senhor concedeu a eles e a maior honra colocada sobre eles. Deus não somente a enviou, mas desceu até eles
e falou com eles, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 33. Nenhuma nação debaixo do sol possui juízes tão retos, leis tão verdadeiras e estatutos tão benevolentes. Deuteronômio 4, versículo 8. A moral e os preceitos judiciais eram alicerçados na equidade natural e nas razões eternas do bem e do mal. E mesmo as instituições cerimoniais eram bons sinais da bondade de Deus, que ele figurava a graça do Evangelho. Vejam, Neemias destaca na oração dos levitas a atenção especial que é dada ao quarto mandamento. O quarto mandamento é visto como um grande favor entregue a eles, pois diz: o teu santo sábado lhe fizestes conhecer. Note que esse era um sinal do favor especial de Deus para eles, diferenciando-os das nações que tinham se revoltado contra Deus e perdido essa antiga parte da religião revelada. E era semelhantemente um meio de conservar sua comunhão com o Senhor, a comunhão do povo com o Senhor, o quarto mandamento. A bondade e a graça de Deus sobre eles não pararam por aqui. Os levitas reiteraram ainda que, além do sábado e da lei, Deus ainda lhes concedeu o Espírito para os ensinar. Versículo 20, vejam. Os 5 livros de Moisés, inspirados pelo Espírito Santo, foram instruções inalteráveis do povo da aliança, especialmente o livro de Deuteronômio, no qual o Espírito de Deus, por meio de Moisés, o instruiu plenamente. As bênçãos de Deus sobre eles foram tantas que tornaram-se tão numerosas que repovoaram a terra, no versículo 23. E tão vitoriosos a ponto de dominar essa terra, versículo 24. Os moradores da terra foram entregues em suas mãos para fazerem deles conforme a sua vontade, pôr os seus pés sobre os pescoços de seus reis, caso o povo de Deus desejasse. Assim, eles receberam a posse de uma terra fértil, abastecida com vinhas e olivais. No entanto, se ensoberbeceram os seus corações. Veja o que diz os versos seguintes, versículos 16 a 25. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram sua cerviz, e não deram ouvidos aos seus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, não se apartou, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de vir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, a água deste para a sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhe destes reinos e povos que lhes repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregastes nas mãos, como também os reis dos povos da terra, para fazerem deles segundo a tua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram
e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Embora seus pais tenham se rebelado contra o Senhor e quebrado a aliança, ainda assim, mesmo no deserto, Deus não retirou sua misericórdia sobre eles, mas, pelo contrário, os sustentou por 40 anos, de modo que nada faltou a esse povo rebelde. Assim, eles descobriram que o Senhor é um Deus perdoador, que tinha proclamado o seu nome como um Deus que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, que tem poder para perdoar o pecado, está pronto para perdoar e se gloria em perdoar. Embora o abandonassem, ele não os abandonou, como poderia ter feito de maneira justa, mas continuou a cuidar deles e a favorecê-los. Mais tarde, depois de haverem estabelecidos em Canaã, venderam-se pelos seus pecados aos seus inimigos. No entanto, ao submeterem e humildemente pedirem ajuda ao Senhor, novamente, o bom e gracioso Deus lhes deu libertadores. E neste caso, os juízes, através de quem Deus operou muitos e grandes livramentos quando esses juízes estavam à beira, esse povo estava à beira da destruição. Isso ele fez não por mérito deles, porque não mereciam nada além da aflição, mas de acordo com a multidão das suas misericórdias. As admoestações e advertências justas que ele deu a eles pelos seus servos, os profetas, quando os libertou de suas dificuldades, ele protestou contra os seus pecados para que não interpretassem mal os seus livramentos como conveniência para com suas maldades. No entanto, veja o que o povo fez. Versículos 26 a 31. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os salvaram das mãos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornaram a fazer mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos teus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram-o de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturastes por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Meus irmãos, em todos os oráculos que os profetas disseram contra eles, o propósito de Deus era trazê-los novamente para o regaço do Senhor. Todas. Meus irmãos, esse testemunho dos profetas era o testemunho do Espírito nos profetas. E era o Espírito de Cristo que estava neles, como relata Pedro na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 10 e versículo 11. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, e o que disseram deve ser recebido de acordo com a verdade de Deus. Está registrado também no mesmo capítulo de Pedro, no versículo 21. Deus enviou os profetas por compaixão do seu povo, segundo a Crônicas, capítulo 36, versículo 15, para que não enviasse os juízos. Ele enviou os profetas antes de enviar os juízos. O prolongamento da sua paciência e moderação de suas repreensões
ele estendeu a benignidade sobre eles por muitos anos, como nós vimos no versículo 30 de Neemias, não querendo castigá-los e esperando para ver se iriam se arrepender, e quando os castigou, ele não os destruiu completamente, nem os desamparou. Caso, meus irmãos, os tivesse desamparado, eles teriam sido completamente destruídos. Mas ele não despertou toda a sua ira, porque buscava a restauração deles, não a sua destruição. Assim, multiplica-se e aumenta a bondade de Deus a Israel. Deveríamos fazer a mesma coisa para que a bondade de Deus, devidamente considerada por nós, nos leve ao arrependimento e vençamos toda a nossa maldade. Meus irmãos, quanto mais gratos formos pela misericórdia de Deus, tanto mais humildes seremos em relação aos nossos próprios pecados. Quanto mais gratos fomos pelas misericórdias de Deus, mais humildes seremos em relação aos nossos próprios pecados. Devemos aproveitar todas as oportunidades para mencionar a beneficência amorosa do nosso Senhor e toda oração para render e dar graças a Ele. Ao confessar nossos pecados, é bom notarmos as misericórdias de Deus como agravantes desses nossos pecados, para que sejamos tanto mais humilhados e envergonhados que precisamos nos chamar pelo infame nome de ingratos e vis pecadores. Veja versículos de 32 a 36. Na verdade, o pastor colocou até o final, 32 até o 37. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles. Pois eles, no seu reino, na sua muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Aqui, meus irmãos, está uma confissão penitente de pecado. Dos seus próprios pecados e dos pecados dos seus pais. A menção a isso está entrelaçada com as memórias dos favores de Deus, para que a bondade de Deus, apesar de suas provocações, possa parecer tanto mais distinta e seus pecados, apesar dos seus favores, possam parecer tanto mais abomináveis. Muitas das passagens desse reconhecimento de pecados e misericórdias são tiradas de Ezequiel, capítulo 20, versículos 5 a 26. Abra comigo, por favor. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, versículos 5 a 26. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó,
e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e disse-lhes os meus estatutos, e mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que o vos santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, um homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, o qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: Não andei nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem os contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais fiz sair. Também levantei a minha mão para com eles no deserto, para espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os olhos iam após os ídolos dos seus pais. Por isso, também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais diziam passar pelo fogo tudo quanto abre a madre, para assoá-lo, para que soubessem que eu sou o Senhor. Vejam como essas passagens são parecidas, meus irmãos. Como fica claro quando comparamos esses versículos com aqueles, porque a palavra de Deus se torna útil quando nos leva à oração, e isso ele nos ensina como devemos dizer a ele. Essas passagens nos ensinam como devemos orar a ele. Observe que, por causa disso, os levitas começaram com os pecados de Israel no deserto. Ele e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram o seu serviço. O orgulho está na base da obstinação e da desobediência humana. Eles achavam humilhante demais dobrar sua cerviz debaixo do jugo de Deus. Uma indignidade colocar a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Duas coisas os levaram a essas conclusões. A primeira delas, ouviram a palavra de Deus,
mas não escutaram. Ouviram a palavra de Deus, mas não deram ouvidos ao que Deus ordenava. E a segunda coisa, viram as obras de Deus, mas não enxergaram as suas maravilhas. Pois se tivessem considerado devidamente como obras sobrenaturais, teriam obedecido por um princípio de fé e temor santo. Caso eles tivessem considerado devidamente como misericórdias, aí teriam obedecido por um princípio de gratidão e amor santo. Mas quando as pessoas não usam corretamente as ordenanças de Deus e as suas providências, o que se pode esperar delas? Vejam, mais duas coisas Neemias nos revela hoje aqui. 2 grandes pecados são aqui especificados dos quais eles eram culpados. O primeiro deles, cogitar uma volta à escravidão egípcia. Por causa das cebolas e dos alhos, eles preferiram retornar ao Egito em detrimento à liberdade gloriosa de Israel de Deus, a qual envolvia certa dificuldade e inconveniência. Na sua rebelião, levantaram até um chefe a fim de voltarem para a sua escravidão, mostrando suspeita em relação ao poder de Deus e o desprezo em relação à sua boa promessa. Por causa de dificuldades, queriam voltar à escravidão. E a segunda coisa, segundo pecado, cogitar uma volta à idolatria egípcia. Fizeram para si um bezerro de fundição e estavam tão embrutecidos a ponto de dizer: este é o teu Deus. Em seguida, eles lamentam as blasfêmias de seus pais depois de terem tomado posse de Canaã. Meus irmãos, embora vivessem gozando de grande bondade de Deus, isso não foi suficiente para mantê-los próximos a Ele. Porque se obstinaram e fizeram grandes abominações. Maltrataram os profetas de Deus, mataram-os porque protestavam contra eles para que voltassem para Deus. Isso a gente viu no versículo 26. Retribuindo dessa forma a maior bondade com o maior insulto, a bondade de Deus na pregação, e eles demonstraram um insulto. Eles desfizeram-se dos seus favores, tendo repouso, tornaram a fazer o mal, versículo 28. Eles não foram forjados pelas suas dificuldades ou pelos livramentos das suas dificuldades, nem medo, nem amor os manteriam próximos de Deus. Observem que esses 2 grandes pecados demonstram toda a falta de contentamento com aquilo que Deus lhe havia provido. O orgulho conduz à falta de contentamento. Nada é bom o suficiente ou importa para si mesmo. Isso me lembra, meus irmãos, a passagem de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 a 13. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, meus irmãos, a palavra grega traduzida como contente significa estar satisfeito ou ter o bastante. Em outras palavras, Paulo estava dizendo-lhes: aprendi a ficar satisfeito, não propriamente por mim, mas suprido por Cristo. Cristo, humildade e contentamento andam juntos. Às vezes, costumamos confundir o contentamento com um senso de indiferença e até mesmo acomodação. Muitos se privam de um crescimento, de um aperfeiçoamento, exatamente por confundir isso. Certamente, não era esse tipo de contentamento que Paulo e as Escrituras ensinam. Paulo, quando usou a palavra contente, estava se referindo a algo muito diferente. Obviamente, não era indiferença, pois Paulo era um homem compassivo. Suas epístolas de amor à igreja, registradas no Novo Testamento, tornam isso bem claro.
Paulo nunca poderia assumir uma atitude tipo, não me importo. Paulo, muito menos, era acomodado. Basta observar a quantidade de cidades, de regiões que ele passou pregando o evangelho da cruz e plantando igrejas de Cristo. Assim, o contentamento de Paulo e, portanto, o contentamento bíblico está baseado na providência de Deus e na satisfação em Cristo Jesus. Durante os primeiros dias daquela igreja, Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma menina escrava. Os proprietários da menina, aborrecidos com a perda de renda que conseguiam por causa dessa habilidade, açoitaram Paulo, atiraram na prisão e o acorrentaram em um tronco. Em vez de se queixar por aquela situação miserável em que se encontrava, ele passou a noite louvando a Deus por meio de oração de gratidão e de hinos. Deus respondeu aquilo de um modo assombroso. Ele sacudiu as fundações da prisão tão violentamente que todas as portas se abriram e as correntes caíram dos pés e dos punhos dos prisioneiros. No entanto, o fato mais impressionante disso tudo foi a incrível atitude de Paulo diante da sua condição desoladora e que levou à salvação do carcereiro e da sua família. Paulo tinha confiança paciente na providência soberana de Deus. Ele não se entregava ao pânico. Paulo estava certo de que no devido tempo Deus resolveria essa situação e todas as suas necessidades seriam supridas. Hoje, podemos ter essa mesma certeza de Paulo. Tudo, absolutamente tudo, já está sob controle nas mãos de alguém muito maior do que todos nós. Através da sua providência, Deus orquestra todas as coisas para cumprir os seus propósitos. O contentamento vem de aprender que Deus é soberano, não apenas pela intervenção sobrenatural, mas também pela orquestração natural. E que incrível orquestra é essa do nosso Senhor. Veja que o que ele fez em Jerusalém com Esdras e Neemias, mesmo em meio a tanta oposição e problemas, eles não desistiram, não se desesperaram, não murmuraram, antes prosseguiram em suas tarefas contentes e confiantes, pois sabiam que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Assim também nós, meus irmãos, devemos prosseguir contentes e confiantes por saber que Cristo está conosco e intercede por nós. Desta forma, assim como aqueles judeus em Jerusalém, nos arrependamos e voltemo-nos para Deus, mediados por Cristo Jesus, e deixemos de negligenciar a verdade que o Senhor tem nos revelado. Apressemo-nos e corramos para os braços calorosos de Cristo e sejamos por Ele reconciliados. Receba da sua graça e do seu perdão de pecados a certeza da salvação e esperança da coroa da glória prometida por Ele. Amém. Vamos orar?